Uma inocente brincadeira que pode ter graves consequências se não houver segurança. O risco é de choque elétrico e acidentes com cerol, ou a chamada linha chilena, que é proibida por lei. Mas de uns tempos para cá, esta perigosa combinação vem oferecendo risco para motociclistas, ciclistas e até mesmo pedestres. O caso mais recente aconteceu no último fim de semana na Rua 22 do setor Costa Esmeralda, onde uma menina de apenas 2 anos de idade, que estava em uma motocicleta acompanhada de 2 pessoas, foi atingida no pescoço por uma dessas linhas cortantes, que, segundo o próprio parente, ainda em estado de choque, afirma se tratar de uma linha chilena. Era uma tarde de domingo, quando nós estávamos descendo para entregar a criança para sua mãe, e de repente veio uma linha chamada linha chilena e passou no pescoço dela, e eu ainda tentei tirar a linha, só que já foi muito tarde, o pescoço da criança cortou e foi um ato muito, eu achei um ato muito feio, e foi uma cena muito feia que nem eu consegui conter com as emoções. E eu só peço que a justiça seja feita. Já identificaram quem é que estava soltando essa pipa? Identificar exatamente quem é ainda não, mas tem boatos de que tem só uma pessoa que usa a tal da linha chilena. Aí no momento que aconteceu, vocês conseguiram na mesma hora retirar a linha do pescoço dela para poder conduzi-la até o hospital? Quando eu vi o pescoço dela cortado, que eu fui para tentar procurar a linha no chão, a linha já tinha sumido, tipo que puxou muito rápido. E a minha mãe sentou no meu fio com ela no colo e eu procurei a linha já tinha sumido. Não teve como nós identificar exatamente quem era. Bom, há informações de que ela perdeu muito sangue e que agora precisa de uma transfusão. Muito sangue, ela perdeu muito sangue mesmo. A criança sofreu um ferimento profundo no pescoço e continua internada, aguardando por uma transfusão de sangue. A linha chilena, que tem a sua venda proibida, leva em sua composição o quartzo moído e óxido de alumínio. Já o cerol é feito a partir de cola, pó de vidro ou ferro e são utilizados para cortar a linha dos adversários. Mas nem sempre o alvo é atingido, tendo consequências inesperadas. E é nessa hora que entra a prevenção e as orientações. Com o surgimento da pandemia, aumentou o número de casos das crianças soltarem pipa, até porque anteciparam mais esses casos de férias, e as crianças tendem a soltar pipa. Qual é o problema? O problema não seria soltar pipa, mas sim soltar a pipa com o uso do cerol. O cerol, na verdade, é cola com linhaça de ferro e de vidro, então isso corre risco de cortar alguém. Aconteceu alguns casos em Araguaína recentemente, então nós alertamos sempre. Se for soltar pipa, sempre em local isolado, em campos, longe da sociedade. E não fazer o uso do cerol, porque é uma atividade de risco e pode lesionar alguém. Certamente os pais vão responder, se tiver alguma lesão corporal de quem for lesionado, os pais vão responder e as crianças estão sob a tutela dos seus pais. Bom, e além de levar risco para condutores de motocicletas, até para pedestres, é interessante também lembrar a respeito da energia elétrica, embaixo de fiação. Positivo. Qual é o risco de soltar dentro da cidade e não em campo aberto? O risco, além de lesionar um mototáxi, uma motocicleta, até mesmo um ciclista ou pedestre, tem um risco dessa pipa enganchar em uma fiação elétrica e essa descarga for projetada para aquela pessoa que está soltando essa pipa. Então, como começou agora praticamente a temporada de calor, muito vento, o céu aberto, a tendência é aumentar ainda mais os casos de soltar pipa. Então recomendamos ficar alerta, nunca usar cerol e sempre usar, se for soltar pipas, em locais abertos. Então, moral da história, os responsáveis devem ficar atentos para esse tipo de situação. Positivo. Na verdade, os filhos, os pais têm a tutela dos seus filhos. Se por acaso houver uma lesão, os pais vão responder por isso. Além de deixar graves sequelas, ou caso o pior venha a acontecer, como a morte da vítima atingida pela linha, a simples brincadeira pode virar caso de polícia. Chega essa época, as forças do vento aumentam e é comum na nossa região, é uma prática comum, é uma cultura, na verdade, da nossa região, que as pessoas começam a soltar a famosa pipa, papagaio. Até aí tudo bem.
a um esporte, é uma prática saudável. O que não é saudável é utilizar o cerol. Ou seja, é algo perigoso que pode causar a morte desde que ocorra qualquer tipo de acidente. E o que não se sabe é que a pessoa que comete essa prática de utilizar o cerol, ele pode ser conduzido para a delegacia, ele pode responder criminalmente por esse tipo de crime, ou seja, pelo homicídio doloso ou pela lesão corporal, a lesão corporal, ou seja, culposa ou pode até ser mesmo dolosa. No entanto, o que a gente chama a atenção é que também o menor, o adolescente que pratica esse tipo de ato, ele também vai responder perante a Juizado da Infância e Juventude. E o que a gente recomenda é que não façam. É perigoso tanto para quem utiliza como para as pessoas que trafegam. Nós temos uma frota muito grande de motocicleta, o que são presas fáceis, ou seja, nessa situação, um acidente com cerol pode causar a morte instantânea. O pai do menor, nesse caso, ou o responsável por ele pode ser responsabilizado criminalmente pelo ato aí do adolescente que pratica essa prática ilegal e criminosa. A brincadeira pode continuar, desde que de maneira correta, para que uma vida não seja interrompida. Linha, pipa e cerol. A vida por um fio.